Sim, situações que envolvem magia na tua vida, tá? Só que essa energia, ela não conseguindo para você. Eu ainda não sei o que você está passando nesse momento, porque ainda vou abrir as cartas aqui e vou te contar tudo. Mas a espiritualidade vem me falando de você conseguindo reduzir essa energia a pó, tá? Cheguei, Sagitariano! Cheguei, Sagitariana! Cheguei, meus amores! Hoje eu vim trazer para vocês mais uma leitura para o signo de vocês. Leitura muito poderosa, é a tua previsão, meu amor, para os próximos dias. Mas essa leitura, ela é muito forte, ela é muito potente. Porque além de trazer previsão, ela traz para você toda a clareza e orientação das energias que estão aí no teu entorno nesse momento. De forma que você consiga compreender, além do que vai acontecer no futuro, o que você faz agora, meu amor, para abrir os teus caminhos, para conseguir superar os seus obstáculos e para poder ser feliz do jeitinho que você deseja e que você merece. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Para quem é novo ou nova aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou Evana, sou oraculista, sou terapeuta holística, trabalho com a técnica da apometria, uma técnica que faz rastreios profundos de campos energéticos e também retira todas as negatividades. E eu convido você a estar aqui comigo nesse canal. Meu amor, se inscreve, ativa o sininho de notificações que eu tenho certeza que você vai adorar essa leitura. E bora começar, Sagitário. Primeiro eu vou trazer aqui a energia que está no entorno nos próximos dias, depois eu vou trazer todos os acontecimentos. Fique aqui comigo até o final, porque você vai amar saber tudo o que vai acontecer. Você nunca chega aqui por acaso, mas mesmo assim é uma leitura coletiva, você pode estar sendo uma percepção que a leitura é totalmente para você, como se fosse uma leitura particular, mas não é. É uma leitura coletiva para um grupo de pessoas. Então, solta o que não ressoa, Sagitário, conectando o que eu tô falando com o que você tá vivendo aí, com o que tá acontecendo na tua história, na tua vida. Assim você vai saber o que é para você pegar e o que não é, você, ó, solta pro universo, ok? Vamos começar essa leitura, Sol, Lua, Vênus, ascendente Sagitário, Sagitário forte no mapa. Essa leitura também é para você, Sagitário. Já vai dando um like e hypar nesse vídeo. Vamos ver a hora que a espiritualidade vai dar aqui o tom da conversa. Opa, saí duas cartas. Vocês estão com bônus, Sagitário. Que isso? Feitiço de encanto, ousadia e destino. Fundo do deck, a soberania interior. Uau, Sagitário, que forte. Aqui a espiritualidade vem me mostrando aí, sim, situações que envolvem magia na tua vida, tá? Só que essa energia, ela não conseguindo para você. Eu ainda não sei o que você está passando nesse momento, porque ainda vou abrir as cartas aqui e vou te contar tudo. Mas a espiritualidade vem me falando de você conseguindo reduzir essa energia a pó, tá? A pó. E aqui me lembrou até aquela música. Ai, eu não lembro agora qual é o grupo exato que canta, mas sabe aquela música? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, Sagitário, tem aqui um dedinho espiritual mexendo os pauzinhos aí. É como se fosse um jogo de tabuleiro. E algumas peças estão se movendo sozinhas, sem você nem perceber, de maneira tão forte que tem alguma coisa acontecendo. A espiritualidade vai te levar para uma situação de conquistas. Eu não estou dizendo que para você ficar sentada aí sem fazer nada não, Sagitário. Não é disso. Mas sim, tem um dedo espiritual aqui. A espiritualidade, ela me fala aqui com essas cartas que ela reconhece
o seu poder. Onde cada um de vocês tem um dom, um poder, uma habilidade, algo aqui que é surpreendente. E com essa força desse poder, é que a espiritualidade está conseguindo manipular as peças desse jogo energeticamente para ir tirando da tua vida uma magia, que um feitiço, tá? Que trouxe muita luta para você. Muitas dificuldades. Te colocou naquele modo luta, aquele modo guerreira, guerreiro, sabe? Que até tem aquele meme brincando, né? Cansei de ser guerreiro. E guerreiro quer ser herdeiro, herdeira, né? Aquela brincadeira. Porque realmente aqui eu vejo muitas dificuldades que se passaram aqui. Ou alguns até estão passando ainda. Mas quando você se deixa... É quando essa habilidade, você deixa a espiritualidade fluir com ela, confiando em você mesmo. Aqui me fala de uma autoconfiança sendo estabelecida por vocês. A espiritualidade consegue trabalhar mais aqui os acasos, as sortes. Então eu vejo que o que vem para te limitar, o que viria para te limitar dentro da cabeça de alguém que foi lá e fez isso aqui, na verdade, ou tá fazendo você encontrar um caminho que você precisava viver, ou você ser pressionado pela vida a desenvolver ou utilizar uma habilidade que para você é como se fosse algo muito forte na tua alma. Ou seja, você traz de outras vidas essa conexão. Um exemplo grande aqui, né? E isso aqui é para que você conecte com o que você está vivendo. Mas vamos supor, algumas pessoas... Já teve uma pessoa que relatou para mim e muito forte isso, porque eu já vi isso acontecer com diversas pessoas. Mas uma pessoa falou assim, Ivana, uma pessoa estava passando por uma doença... E eu projetei uma energia de cura através da minha oração e do meu pensamento. Quando eu projetei aquilo, a pessoa conseguiu encontrar o médico, o hospital, o especialista, tudo depois daquela minha oração, no dia seguinte. Passei a noite orando por aquela pessoa e no outro dia aquela pessoa encontrou tudo que ela precisava para se curar. E a pessoa ligou, estou bem melhor. Senti sua energia, senti tua presença comigo. E essa pessoa me pergunta, Ivana, o que é isso? Fiquei assustada. Isso é um dom? Sim, é um dom. Porque essa pessoa traz de outras vidas, onde ela pode ter sido um curandeiro, uma curandeira. Tá? E isso acontece muito. Muito da gente estar descobrindo habilidades por acaso. Então, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Como se alguém se aproveitou de uma distração sua, de um momento emocional também aqui, para estar demandando você. Mandando um feitiço para a tua vida, uma magia. Só que isso aqui, para a espiritualidade... Foi uma mola impulsionadora para tecer algumas conexões na tua vida. E isso está acontecendo a partir de agora. E assim, a espiritualidade fala o seguinte, Sagitário, você não precisa entender tudo que está acontecendo. E nem lute contra algo que é muito forte. Deixa acontecer. Deixa rolar. Vive esse momento. Porque quando você se permite viver e experimentar, é quando você fala assim, opa, peraí. Tem alguma coisa aqui ganhando um sabor diferente na minha vida.
Tem alguma coisa aqui que eu me encontro. E isso aqui vai te ajudar a superar de vez esse desafio. Eu vejo você sendo guiado pelo destino a tomar decisões que talvez você não consiga compreender por que você está tomando. Aí é lugares que talvez você não consiga compreender por que você vai naquele lugar. Mas é a vida te dando uma resposta. Inclusive, eu lembrei de uma situação aqui muito inusitada que eu vou contar pra vocês. Muito inusitada. Da minha vida. Há pouco tempo. Eu fui almoçar num restaurante. E aí, nesse restaurante, que eu não tenho o hábito de ir, já fui algumas vezes, mas não tenho o hábito de ir. Tava com meu marido e meu filho. Um seguidor daqui do canal me encontrou, me viu nesse restaurante. E eu nunca ia imaginar que onde eu tava, nesse restaurante, ia ter uma pessoa que me seguia ali. Pela proposta do lugar e tudo mais. Literalmente eu tava num lugar, assim, distante, digamos assim, né? Então, um lugar muito fora. Eu poderia pensar em colocar um seguidor em qualquer lugar. Pode ser no shopping, na praia, sei lá, no estádio de futebol. Mas não ali, naquele lugar. Muito pacato, muito... Totalmente assim, eu nunca imaginaria. Então, aquela coisa, nunca vou saber. Eu tava ali pra almoçar. Só que aquela pessoa, aquele seguidor que me encontrou, quando ele veio falar comigo, ele falou o seguinte: Evana, eu ando muito dentro de casa, tal, mas, cara, eu vi um vídeo seu pedindo pra... Vai se parecer, vai dar uma volta. E eu simplesmente fui fazer isso. E quem eu encontro? Você. Onde eu nunca imaginei, que ele também nunca imaginou que me encontraria nesse lugar, entende? Não tinha conexão ali pra eu estar ali, nem ele estar ali, nem eu encontrar um seguidor ali. Era aquela coisa que o destino tece. E quando ele fala isso, ele fala pra mim, isso foi uma grande resposta pra minha vida. Porque o que ele entendeu com aquele vídeo, que só ele sabe o quanto aquilo ressoou na vida dele, o encontro comigo, totalmente inusitado, onde essa pessoa nunca achou que esbarraria comigo, e esbarrou, e num lugar totalmente inusitado, onde essa pessoa saiu de casa, e ele falou, eu não costumo vir nesse lugar, eu não costumo, assim, eu venho, mas não com costume, não costumo vir nesse horário, não costumo vir nesse dia. Ou seja, era tudo muito fora do normal, mas simplesmente ele deixou fluir. E ele acabou encontrando comigo. E aquilo trouxe uma grande resposta pra ele. Então, do que a vida queria mostrar pra ele, do que a vida queria direcionar pra ele. Então, isso aqui é o destino, tecendo os encontros e as respostas e os caminhos que a gente precisa. Você imagina se ele tivesse aquela vontade forte de ir e ele não fosse? Ele não ia me encontrar e não ia entender o que a vida estava querendo mostrar para ele com aquela leitura. Porque quando ele encontra comigo, aquela leitura ali fez um sentido que só a cabeça dele sabe que eu não sei, né? Porque não adentrei dentro da intimidade, né? Para entender. Mas eu entendi sim que aquilo era uma resposta dentro de tudo que ele esperava. Depois que ele viu aquela previsão. Então, ou seja, o destino do sagitariano aqui tá fazendo isso. E talvez aqui a espiritualidade me mostra alguns de vocês com resistência para tá deixando fluir questões inusitadas. Deixa fluir. Deixa fluir. Apenas vive esse momento. Se permita viver esse momento. E isso é você também se colocar em primeiro lugar. Tem a ver, ó, soberania interior. Se colocar em primeiro lugar. E é quando o destino ele vai tecer encontros e coincidências e lugares e pessoas e diversas conduções para que você siga em frente. Eu vou te dizer, e essa energia fique para trás. A magia vai ficar para trás. Então tem um grande chamado de intuição aqui para vocês, Sagitário. Um grande chamado. Bora lá, vamos continuar essa leitura. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Vou convidando vocês a dar um like, um hypar nesse vídeo e trazer já o seu mantra. Eu confio na minha intuição
Eu confio na minha intuição. Eu confio na minha intuição. Olha que maravilha. Você confiando na tua intuição plenamente. Ela tá te distanciando dessa energia. Aprendizados estão finalizando aqui, Sagitário. Muito. Novos portais estão se abrindo. Portais de luz, portal de vitalidade, portal de realização para você, tá? Aquela escuridão, ela começa a se tornar cada vez menor e a luz começa a guiar os teus passos. É justamente essa intuição, é justamente a espiritualidade te chamando para coisas que você talvez nunca se atentou, mas agora começam a aparecer tentadoras, vontades, desejos, ok? E vamos continuar essa leitura para ver os acontecimentos. Vamos. Meus amores, eu vou convidando vocês a dar um like, um hype para esse vídeo. Convido vocês também a estarem comigo na área de membros aqui do canal. Área de membros aqui muito forte, muito poderosa, porque tem muito conteúdo na área de membros. Você que quer ser membro do canal, depois dá uma olhadinha lá, vê se te interessa. Será um prazer ter você lá comigo também, ok? Quem quer participar da apometria coletiva, aproveita. Temos vagas, mas não são muitas, então corre. Essa limpeza profunda aí, que agora está sendo toda semana, Sagitário. Clica aqui no link, quando acabar essa leitura, que está aqui na descrição. Vai lá e veja como vai ser. Lá tem toda a explicação do que é a apometria, como é que vai ser, e se inscreve. A torre. Uau, eu já abro com a torre isso aqui. Algumas coisas vão ter que ruir, tá? Os amantes. Para outras florescerem. Ou seja, eu vejo uma finalização de ciclos dolorosos, onde realmente deixou marcas, mas algumas coisas vão ficar para trás. O velho não vai mais te puxar. O novo aqui é que vai ganhar vantagem. Mas eu vejo você passando aqui por um período de tomar grandes decisões com isso. Porque o velho ainda tenta te seduzir. Só que você olha para trás e você fala, cara, isso não faz mais parte de mim. Isso não faz mais parte da minha vida. Não. Nove de Pentáculos. E olha, quando você toma a decisão certa, seguindo a tua intuição, os caminhos se abrem aqui para uma grande realização. Momentos que você vai viver realmente de conquistas. Me fala de acumular experiências, acumular gratidões, acumular resultados. Os resultados. Mas para isso, você vai ter que escolher, sinceramente, Sagitário, sinceramente, vou ser bem sincera aqui, é uma metáfora, mas ela é forte, mas precisa ser dita. Sair do inferno para se permitir viver na luz. Porque é como que esse inferno, ele te seduz. Ele te seduz. Porque mexe com as suas emoções. E são emoções gostosas de sentir. Cavaleiro de Copas, céu invertido. Só que isso limita você a tua vitória. Isso aqui posso estar falando de padrões de comportamentos, sentimentos, de pessoas e ambientes que você convive, que te fazem sentir... Ai, sabe quando você... Ai, gente, vocês já sentiram isso? Eu sinto direto. Confesso. Eu adoro comer chocolate. Sou chocolatra, eu amo chocolate. Então, sabe quando você tá com vontade de comer um chocolate e aí você come aquele... Ah, que delícia! Um chocolatinho? Existe um prazer aqui em alguma situação que claramente não te faz bem.
ou algum comportamento, ou alguma decisão. E isso tá tirando você dessa vitória. E aqui a espiritualidade pediu para falar com alguém, não sei quem. Mas é um prazer, inclusive, de ter razão. Ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. Aqui nessa situação, sim. Porque o ter razão te coloca nessa energia desse feitiço. Porque realmente é um feitiço. É como se você está enfeitiçado ou enfeitiçada por um desejo. Um desejo de provar, de mostrar, de dizer, de validar. Mas a tua realização, ela acontece quando você vira as costas para esse desejo e fala assim, eu vou seguir a minha intuição. Porque a tua intuição, claramente, ela já vem falando para você mudar essa estratégia, mudar esse planejamento, mudar essa rotina, mudar alguma coisa. E que você já tem sentido esse chamado. E aqui vem me falando de você negando, não porque você não quer, é porque você tá achando que não faz sentido. Não faz sentido fazer isso, não faz sentido sentir assim, não faz sentido isso, minha vida ser assim, não faz sentido. E nesse não faz sentido, você tá usando o racional acima da intuição. E a vida é quando ela quer te puxar para colocar você no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para que a sorte se estabeleça, para que o acaso traga para você as respostas que você precisa ou até as conquistas que você tem buscado. Como eu contei na história lá desse seguidor, se ele não tivesse seguido a intuição forte de ir naquele lugar, ele não me encontraria. Se ele não me encontrasse, ele não teria a percepção da resposta que ele estava pedindo para o universo depois daquela leitura. Ele me vê, validou algo para ele ali, em que só ele com o mentor dele ou a mentora dele sabe qual foi a conversa. Mas validou. E aqui, algo vai validar para você quando você soltar. O eremita. E o rei de espadas. Uau! E isso daqui é uma nova cabeça, né? Uma nova cabeça, totalmente diferente. Um sagitariano é uma sagitariana com as emoções muito controladas, tomando as decisões certas, decidindo cortar da tua vida aquilo que te faz mal, de forma definitiva. Não porque você não sente mais desejo por aquilo, ou por aquele lugar, ou pelaquela pessoa, ou pelaquela situação. É quando esse desejo, você fala assim, isso não me faz mais parte do meu futuro. Eu não tenho mais vontade de ter isso. Eu só quero ter para provar para o outro que eu tenho. Eu não tenho mais vontade de ser isso. Eu só quero ser porque o meu pai e a minha mãe queriam que eu fosse. E por aí vai. E por aí você conecta o que eu tô falando com o que você tá vivendo. Porque os caminhos se abrem aqui quando você deixa de puxar. Quando você deixa de querer a vitória que não é sua, é uma vitória do outro. Ou uma vitória que um dia já foi sua, mas hoje não está fazendo mais sentido. Eu vejo as coisas mudando, como se você mudasse de gostos mesmo, e de planejamentos para o teu futuro. E quanto mais você não busca entender, poxa, eu gostava de matemática, agora eu não gosto mais. Eu gosto de história. Gente, mas isso não tem nada a ver com o que eu trabalho, sabe? Então eu não posso gostar de história, eu tenho que continuar gostando de matemática. Então, assim, tem mudanças importantes acontecendo para vocês de dentro para fora. A Imperatriz
E o 5 de Pentáculos. E eu vou te dizer que não vai ser fácil resistir às tentações, tá? Não vai ser fácil resistir às tentações aqui. É quando você vai pro novo, ainda olhando pro velho e falando: ai, se desse certo. Ai, se eu tivesse aquilo. Ai, que se eu fizesse isso. Só que quanto mais você se permite seguir a intuição, mais você vai ter certeza que não é mais isso. Não é mais. Já foi, já deu, já acabou. Mas você precisa se permitir e, assim, se acolher. Vão ter momentos de dúvidas. Será que eu tô fazendo a escolha certa? Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Será que eu tô fazendo a escolha certa? Porque é quando talvez você não se sinta muito seguro. Muito segura. E você busca um chão firme, uma base firme. Ou seja, aquilo que você já sabe onde vai dar. A famosa zona de conforto. Que é aquela que a gente gosta de ficar, mesmo estando um caos ali, porque pelo menos tem pé no chão ali. É a zona de conforto. Arriscar-se dá um pouco de ansiedade, de medo. Será que vai dar certo? Tudo vai depender das escolhas que você fizer. Mas aqui a espiritualidade me mostra que quanto mais você tiver pé no chão e consciência sobre o todo, melhor você vai tomar as escolhas e melhor você vai se sentir para acreditar que vai dar certo. Porque aqui a espiritualidade, ela mostra todos os caminhos abertos. Todos os caminhos abertos. Só que é um passado puxando. Então você vai ter aqueles momentos de oscilação, como se fosse aquela história. Essa leitura, ela não é amorosa, tá, gente? Ela se conecta com a área da vida que você tá vivendo. Mas eu vou trazer um exemplo amoroso para vocês entenderem. Quando aquela pessoa te trai, e aí você fala, não quero mais essa relação, mas ainda existe algum desejo e algum amor por essa pessoa, e essa pessoa continua te ligando, te chamando para sair, você não consegue dizer não, porque você ainda, certas vezes, você vai dizer não balançado. Eu não quero isso pra minha vida, não. Eu desisto disso aqui, nem olho mais pra isso aqui. Porque ainda não há coragem de bloquear esse sonho, de bloquear essa vontade, de bloquear essa pessoa, de bloquear a situação. Ainda não há coragem para excluir. Mas a coragem, ela vem da vontade. Então você só vai conseguir ter a coragem depois que você validar algumas coisas no plano terreno. E aqui você vai precisar passar por esse período de validação. Enquanto isso, acolha essas emoções, elas são normais. Duvidar. Só nunca duvide de você mesmo, da tua força. Entendendo o seguinte, eu posso duvidar de tudo, mas eu não duvido que eu consigo fazer isso. Eu posso duvidar de tudo, mas eu não duvido que eu vou me empenhar para dar tudo certo. Entende? Só não duvide de você. Do restante, acolha os sentimentos. As de espadas. Oito de pentáculos. E aqui é como se você passasse por uma espécie de luto, tá? Por que luto? Porque é a despedida de algo, é o luto daquilo que você nunca teve, ou de que você nunca foi, que você nunca... Mas que as expectativas foram grandes. Então, criou-se um sonho, e você pode ter vivido a vida inteira querendo isso, e quando chega agora você fala assim, cara, esse sonho não era meu, isso era sonho do meu pai, isso era sonho da minha mãe. E agora? E agora? Pode ter aquela sensação de um sacode? Não. A espiritualidade vai estar te amparando aqui dentro desses novos pensamentos e novos sentimentos. Muitas vezes, deixar algo para trás é uma dor necessária
para a gente poder seguir em frente. Muitas vezes o que limita a gente de seguir em frente é a gente não conseguir colocar fins. Gente, aí eu trago até aquela coisa aqui, né? O horóscopo diário, né? Quem não viu essa semana, mas eu tive que me despedir do horóscopo diário, onde ele não cabia mais aqui no canal. Por 1000 questões técnicas, profissionais, não validadas, não assim, Evana não quer mais fazer, não. Mas a vida provou para mim que ele serviu a um propósito. Mas agora tem outros propósitos maiores envolvidos. E que esse projeto, ele fica guardado na memória com coisas maravilhosas. Mas que não cabe mais. Então, assim, é uma dor, é um luto? É. Só que a vida tá chamando vocês aqui para conquistas. E isso tá travando. Novos direcionamentos. É como tem um vento batendo aí na tua vida, um vento de Dona Yansan, mudando o rumo de alguma história. E ela quer que você compreenda isso, tá? O 7 de espadas invertido. E a rainha de copas. Uau! E aí, alguma coisa que estava te limitando aqui, relacionada a esse feitiço, eu vou dizer alguma coisa, porque pode ser uma pessoa, mas pode ser uma situação, um contexto de situação aqui que estava repetitiva. Você vai conseguir enxergar como resolver. E vai resolver de uma forma tão assertiva que essa energia cai por terra. Acabou. Acabou a magia, acabou o feitiço. Onde você escolhe não agir mais por desejos e nem por nenhum outro tipo de impulsionamento que não seja racional. E que você não tenha certeza que coloque você em prioridade. Isso aqui é um processo de expansão de consciência e de encontrar um fractal, uma parte sua que está solta e precisa ser reintegrada para que você siga com soberania interior para o que você precisa fazer aqui. E eu falo de missão, tá? E missão, propósito, não vem só pra gente na vida espiritual, ele tá em todas as áreas da nossa vida. Se você é membro do canal, eu te convido a você ir lá, dá uma buscadinha que tem uma live que eu fiz explicando como você acha a tua missão e o teu propósito nas áreas da tua vida. É muito interessante isso. Por quê? Aqui para cada um de vocês vão ser missões e propósitos diferentes, em áreas diferentes. Mas todas essas, quando encontradas, trarão a leveza para o teu caminhar que você deseja, a paz para a tua vida que você deseja. E a vida tá te empurrando para isso. É Yansan aqui. Yansan. Parar de ficar assumindo, Sagitário, situações desconfortáveis, calada e calada. Que isso? Tá na hora de dizer não, tá na hora de dizer chega, tá na hora de dizer para. Porque se você não fala isso, o outro não vai falar. Aqui é como se você tem na tua energia pessoas tóxicas. Pessoas que... E isso pode ser agora, pode ser lá no passado, na tua infância. Se você tá vivendo um sonho que é do outro e não é teu e você ainda não despertou, mas a vida tá te chamando para despertar. Pessoas que... Toda vez que você sai da linha, quer te puxar de volta. Volta aqui. Através de um fio energético de toxicidade que não deixa você seguir tua vida, seguir teu fluxo. Aqui vocês podem estar passando por julgamentos, intromissões, relações realmente que deixam você assim, entre a cruz e a encruzilhada. Como é que eu escolho isso aqui? Como é que eu escolho isso aqui
se isso não agrada alguém, e isso pode estar no inconsciente, tá? Eu, quando fiz uma constelação familiar, pra mim também, eu fiz algumas constelações, né, numa época da minha vida, principalmente quando eu tava indo pra me tornar terapeuta, sair da engenharia, tava vendo muitos problemas ali, já tava a vida já sinalizando, você já cumpriu o teu propósito aqui, agora você precisa ir pra outra missão. Porque a vida é assim, ela é cíclica. Só que eu não tinha muito essa mentalidade, né? E como pra mim foi muito difícil me formar, porque eu paguei minha faculdade, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, chegava em casa quase meia-noite, para no outro dia estar acordada 5 horas da manhã para trabalhar, vocês dormiam muito pouco, foram anos assim, e me mantendo ali naquela faculdade, e estudando muito, finais de semana. Ou seja, foi toda aquela coisa que você falou assim, agora levantei a minha taça da vitória, eu não largo mais ela. Né? Só que aquilo não fazia mais sentido. Eu fiz uma constelação familiar e dentro dessa constelação, que eu fiz com a engenharia, com a profissão, para que eu entendesse ali o papel dela na minha vida e conseguisse entender. Continuo na engenharia ou solto para ser terapeuta? E aí o que aconteceu? Aparece que é a energia do meu pai. E de toda a minha ancestralidade paterna ali, meu avô. Porque é toda uma família conectada a essa profissão. Onde, por exemplo, meu pai não conseguiu se formar. Porque teve que parar a faculdade para cuidar dos filhos, né? Porque casou e aí teve os filhos. Então foi prover a família, não conseguiu, né? Tem que trabalhar o dia inteiro. 2 empregos meu pai trabalhou, sabe? Para prover essa família, para dar o melhor para essa família. Ele deixou aquele sonho de lado. Cresceu eu com esse sonho. E eu vou contar uma coisa para você. Eu sou engenheira formada civil. Meu irmão também. Os meus primos por parte de pai, quase todos. Quase todos. Porque existe isso na minha linhagem lá por parte de pai. Onde meu avô também queria ser, não conseguiu. Meu pai, os tios e e todo mundo foi fazendo. Sem ninguém entender ali o que estava acontecendo. Alguns realmente, pode ser que tenham um dom para isso mesmo e um chamado para essa área. Outros fizeram pela energia do sistema, vivendo o sonho do outro. E na hora de soltar esse sonho para você viver o seu, não é tão fácil assim. Não é, tanto que eu passei por um processo profundo aí de despedida e gratidão pela engenharia para poder conseguir, né, soltar e seguir o meu propósito, fazer o que realmente eu sentia feliz e grata todos os dias, né? É totalmente diferente quando a gente faz algo que é do fundo do coração ou quando a gente faz uma coisa porque seguiu o fluxo da vida, né? A gente termina o colégio e todo mundo, o que você vai fazer, né? Então, basicamente isso. Então, por que eu trouxe essa história minha? Porque tem muito isso a ver com essa situação de vocês. Não igual, mas conectem com o que vocês estão vivendo, que vai dar muito o entendimento. A carta dos sábios. A carta da ascensão. E Sagitário, não esquece o like e hypar nesse vídeo, hein? Para quem quiser fazer o curso de apometria, as inscrições estão abertas. E para quem quiser também adquirir o e-book dos 5 selos secretos, que é aquela metodologia para fazer você sair desse sobe, desce, sustentar a tua energia, corre lá, que tem um e-book com preço promocional para você, porque tá para os 100 primeiros, tá? O casamento. A criança, o casamento, hein? As chaves. E o segredo. Então aqui, algo será revelado para vocês. E essa revelação, ela traz o derrubar dessa energia. Olha aqui. Um trabalho. Olha o fundo do deck. Um trabalho de magia negativa. Magia de destruição. E Iemanjá aqui, ó, atuando nessa estrutura. A lua e a morte. Acabou essa energia. É só você seguir a tua intuição com sabedoria. Você vai estar se livrando, trancando o acesso dessa energia. Ela acabou. Acabou na tua vida. Espiritualidade vem falando agir com sabedoria. Analisar as situações antes de tomar decisões. Entendendo que nenhuma energia pode parar você. Aqui tem questão sim com a criança ferida em relação aos pais, aos avós, à sua ancestralidade.
E tem alguém querendo ser reconhecido ou validado por um sofrimento, tá? Muitas vezes no sistema a gente se coloca como a pessoa que vai receber a carga daquele sistema para ser olhado, para ser visto, para ser vista. E aqui tem alguém passando por isso. E Iemanjá vem trazendo uma mensagem muito forte aqui para você. Que a maior força que existe, que rompe a dor e a negatividade, é a força de você reconhecer o seu valor e as suas próprias conquistas, onde você não precisa que ninguém reconheça isso de você. A abundância, ela vem não conectada a algo que você faz, mas a como você se sente quando faz. A abertura dos caminhos, ela está conectada na transformação que você se permite fazer de dentro para fora, em silêncio, sem buscar a validação que alguém fale: Sagitário, você mudou, Sagitário, você é isso, Sagitário, você é aquilo. E quando você faz isso, você desmonta essa estrutura. Foi feita uma magia no cemitério, tá? Na madrugada, no cruzeiro, foi enterrado alguma coisa. Para destruir sonhos. Só que o teu mentor ou a tua mentora vem trabalhando para que essa energia ajude você a virar a página e encontrar o que realmente mexe com o teu coração. E por isso que essa energia ainda se mantém nesse campo. Mas com as bênçãos aqui da espiritualidade, algo há de fluir, dar certo. É como se fechasse um quebra-cabeça. Então não busque a aprovação de ninguém. Não busque. A tua aprovação sobre si mesmo também é algo a ser trabalhado. Porque se ela está conectada às crenças, você vai precisar dar as costas para essa aprovação. Para poder seguir o que teu destino está te chamando. Tá bom, meus amores? E eu vou convidando vocês agora a estarem assistindo o signo Lua, signo ascendente, para complementar essa leitura, outros signos fortes do seu mapa. Um grande beijo, gratidão. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.